Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como formatar datas utilizando a API JavaTime, né, dentro do Java, que a partir do Java 8, né, então o Java começou a oferecer, né, essa maneira bem flexível da gente trabalhar com datas e horas, né, podendo formatar então as nossas datas, nossas horas, utilizando da classe DateTime Formatter, que é da nossa API, né, do JavaTime. Vou mostrar um exemplo para vocês aqui. Primeiramente, como que a gente formata a data atual, né? O momento que a gente está. Então aqui eu vou criar uma variável, né? Vou pegar a minha data atual, né? A data de hoje. Para isso eu vou usar o local date do JavaTime, né? Local date do JavaTime. Vou criar aqui uma variável hoje e vou iniciar, né, esse meu local date. Iniciar essa minha variável, né, com um null, localdate.null. O que é esse localdate.null? Ele pega a minha data de agora, de hoje, né? E para formatar, a gente vai estar utilizando o DateTime Formatter, que é também do JavaTime. Então aqui eu vou colocar um DateTime Formatter. Lembrando de utilizar sempre o JavaTime, né? Nesse exemplo aqui que eu estou explicando para vocês. Aqui eu vou usar o DateTime Formatter também, né? Para estar passando como que ele vai ser, como que ele vai retornar a data para nós. Aqui passando como se fosse me fugiu a palavra, mas como se fosse a máscara da minha data. Eu não, acho que não é máscara bem a palavra que eu queria usar, mas é como passando, como se qual que é a máscara que tem que ser exibido. Se a minha data vai ter que ser exibido dia, mês e ano, ano, mês e dia, mês, dia e ano. Daí a gente vai passar aqui nessa linha. Então eu uso o DateTime Formatter aqui. Formatter. Ponto. Eu uso off pattern. E dentro desse off pattern eu passo qual que é o tipo que eu vou querer que fique a minha data, né, que ele seja exibido. Então eu vou querer que ele seja exibido primeiro os dias, depois os meses e o mês, né, no caso, e depois o ano da minha data. Na linha de baixo, então eu pego a minha data de hoje e formato ela. Vou criar aqui uma string, né, que vai ser a saída. Vou colocar a data formatada e vou fazer assim, ó. Eu vou pegar a minha data de hoje, que foi a minha variável que eu criei ali em cima, e vou dar um ponto format. O que que eu faço pegando esse format? Eu digo para a minha variável data, pega e formata para mim a data, né? Dessa maneira. Daí aqui eu passo a minha variável formatter, que segue esse padrão aqui de cima, né? Opa, ficou uma barra sobrando aqui. Então, o que que eu faço aqui? Eu falo para minha data, né? Aqui, que eu peguei aqui em cima. Eu passo para ela, eu falo para ela formatar dessa maneira, né? Que é dessa maneira aqui, que é a minha linha de cima, né? Que o meu formatador me retorna. E agora a gente vai dar um print aqui para ver o que que ele executou para nós. E aqui eu vou printar o meu data formatada. Vou salvar e vou executar e vamos ver o que que ele vai exibir para nós. Ó, hoje o dia que eu estou gravando é dia 9/10 de 2024 e ele exibiu 9/10 de 2024 aqui no nosso console. Se eu mudasse aqui em cima, eu colocasse, vamos ver aqui se a gente mudar um pouco essa ordem. Se eu colocar mês, dia e ano, vamos ver se ele vai mudar.
Ah, ele deu um erro, porque eu acho que foi por causa do jeito que eu coloquei aqui. Ó, agora deu certo, ó. Eu inverti. Agora, em vez de estar exibindo o dia, o mês e o ano, eu estou exibindo o mês, o dia e o ano. Como vocês podem ver, aqui no console, ele mudou, ó. Ele mudou, ele está exibindo o mês 10, o dia 9 e o ano de 2024. Agora, vou voltar aqui como estava. E agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço essa formatação, passando, né, usando a data e a hora junto. O que que vai mudar? Na hora de pegar a minha data e a minha hora, em vez de usar o local date, eu vou usar o local date time. Então eu vou deixar esse aqui e vou só colocar um print aqui para separar. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou usar o local date time. O local date time, vou pegar agora e vou fazer a mesma coisa basicamente que eu fiz lá em cima. Eu vou usar o local date time ponto now, que eu vou pegar minha data e minha hora atual, né? E também vou usar o mesmo datetime format, eu vou só copiar aqui a linha. Só que aqui na minha string do pattern, em vez de passar apenas a formatação de data, eu vou passar a formatação de hora também, que eu quero que ele me mostre as horas, os minutos e os segundos para mim. Deixa eu colocar um formatter 2 aqui só, para diferenciar, por causa que ele estava acusando erro, porque tinha outra variável com o mesmo nome. E aqui embaixo eu vou também, vou pegar essa mesma data, aqui eu vou usar data hora formatada, e vou pegar e vou pegar a minha variável agora, e vou dar um format, e vou passar o meu formatter 2. Agora, essa variável, eu vou printar ela, e ela tem que me exibir a minha data, hora formatada, né? Então, formatado a minha data e a minha hora, tudo junto. Se vocês podem ver, ó, no primeiro exemplo que a gente fez, ele me printou a minha data. E no meu segundo exemplo, ele printou a minha data e a minha hora. E também mostrando hora, minuto e segundo, 2h58 da tarde, 14h58 no caso, né? Ah, mas eu tenho uma string que eu quero converter para data. Por exemplo, eu recebi uma string por parâmetro, mas eu quero converter ela para data porque eu preciso salvar no meu banco. O que que eu vou fazer? Deixa eu colocar a separação aqui. Eu vou pegar e vou criar uma string data string, né? Data str. E vou estar passando qual que vai ser a minha data. Eu vou passar aqui que eu quero dia 8, que era ontem, né? 8/10/2024. Só para não ficar igual, por causa que hoje é dia 9, né? O que que eu vou fazer? Eu vou usar o mesmo datetime formatter aqui. Só que eu não quero hora, nem minuto, nem segundo. Eu vou passar só a data. E daí, o que que eu vou estar passando agora para exibir essa minha formatação, né? Aqui eu vou só colocar um format. Eu vou pegar o meu local date, né? Que foi o que eu usei aqui em cima para pegar a minha data atual. Eu vou pegar o meu local date. Vou criar uma variável dele, né? Uma variável data. E o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um local date ponto parse. O que que é esse ponto parse? Esse ponto parse, ele vai converter para mim
a minha string, né, a minha data em string para o formato de data mesmo. Então, o que que eu faço aqui? Primeiro, eu vou passar o meu data.str. Se você dá um Ctrl espaço, ele mostra que eu tenho dois formatos de utilizar o meu parse. Um primeiro formato passando apenas um texto, né? E o segundo formato passando um texto e como que eu quero que seja a saída daquele meu texto, que é utilizando o meu datetime formatter, né? Que é da maneira que a gente vai utilizar. Então, o primeiro parâmetro nosso vai ser a nossa string de data que a gente tem aqui. E o segundo parâmetro vai ser o nosso format, que o nosso format, então, é como que eu quero que a minha data seja exibida, como que eu quero que ela seja formatada. E aqui embaixo eu vou printar essa minha data para ver como que ela vai ser exibida, né? Como que ela vai ser exibida, não. Como que eu peguei... Pera aí que eu expliquei uma coisinha errada aqui, ó. Isso que eu fiz aqui, eu passei a data e aqui no datetime formatter, dessa maneira que eu passei, é para ele identificar a maneira que eu passei a minha data aqui. Então, aqui, ó, na minha data eu passei dia, mês e ano. Então, aqui o que que ele faz? Eu passo esse meu datetime formatter para ele identificar que na minha string ele tá dia, mês e ano. E daí, quando eu jogo para dentro do meu local date parse aqui, eu pego e passo a minha string e eu passo qual que é o formato que ela está. E daí, quando ele converte, ele me exibe do formato de data, que o formato natural, né, o formato original quando eu pego um campo de data, ele me exibe o ano, o mês e o dia, né? Ele me exibe a data ao contrário. Tranquilo, pessoal? Então, basicamente, o exemplo de hoje, o vídeo de hoje era sobre isso, sobre como utilizar, né, o JavaTime para você estar trabalhando com datas, né, formatando elas, tanto formatando a data quanto utilizando a hora junto, né, o tempo. Tranquilo, pessoal? Não esquece, então, de deixar o like, curtir, comentar, salvar o vídeo, que ajuda bastante no canal. Beleza? Valeu e um abraço.